As Vozes da Casa Sem Dono. Este caso foi registrado em 1986, mas permanece nas sombras, como algo que não deveria ser lembrado. Na cidade de Mirandópolis, uma casa ficou conhecida por ser o centro de eventos inexplicáveis, onde o tempo parecia se arrastar de maneira errada e onde as paredes não suportavam o peso das histórias que se acumulavam dentro delas. Aqueles que se aventuraram a entrar nunca mais saíram da mesma forma. Não fisicamente, mas psicologicamente. A casa em questão foi construída no final do século XIX por um homem chamado Alberto Santoro, um rico comerciante da região. Com o tempo, os moradores locais começaram a perceber que a casa tinha algo peculiar. Não só sua arquitetura, com janelas e portas que nunca pareciam estar no lugar certo, mas uma sensação estranha que invadia os visitantes. Era como se o lugar estivesse esperando algo, ou alguém. E ao longo dos anos, isso se tornou mais claro. A primeira ocorrência registrada aconteceu em 1912, quando uma jovem chamada Helena, filha de um dos empregados de Alberto, foi encontrada à beira da loucura após passar apenas uma noite na casa. Ela havia sido enviada para fazer algumas entregas dentro da propriedade. Quando a encontraram, seus olhos estavam vazios e ela repetia sem parar: "Eles falam. Eles falam." Quando perguntada sobre quem falava, ela apenas apontava para as paredes. Nada mais foi dito. A casa foi fechada por mais de 30 anos, até que, em 1945, uma nova família tentou se mudar para lá. Os filhos de Roberto Nogueira, o novo proprietário, foram os últimos a tentar viver na casa. Eles relataram ter ouvido sons vindo de dentro das paredes. Sussurros, gritos abafados, como se pessoas invisíveis estivessem presas ali. Durante o período em que viveram na casa, a família experimentou um crescente isolamento. Nenhum visitante aceitava entrar, pois todos diziam ouvir as vozes. Em 1951, a família deixou a casa abruptamente, sem aviso, e ninguém mais ousou se aproximar. Mas a casa nunca foi realmente abandonada. Em 1978, uma equipe de filmagem foi chamada para registrar os eventos paranormais. O que eles captaram foi chocante. O áudio das gravações revelou palavras e frases sussurradas, vozes em momentos distintos que pareciam contar uma história de dor e sofrimento, como se a casa estivesse cheia de almas presas ali, aguardando serem libertadas. Em certo ponto da gravação, uma voz clara e profunda se destacou das outras, dizendo: "Este é o lugar de todos que partiram sem ser chamados. Eles estão aqui." Com o passar dos anos, os registros de Alberto Santoro, o construtor original da casa, foram encontrados em documentos velhos. Ali estava algo ainda mais perturbador: relatos de Alberto sobre os trabalhos realizados na casa. Ele mencionava visitas constantes a uma antiga igreja, onde falava com figuras misteriosas, e sobre um contrato não assinado, mas com promessas de riquezas e sucesso em troca de algo que ele não conseguia entender. Mas uma frase chamou a atenção dos investigadores: "Fiz o que me pediram, mas agora estão pedindo algo que eu não posso dar." Foi apenas em 1986, quando o investigador paranormal Francisco Soares decidiu entrar na casa e tentar encontrar respostas, que tudo se intensificou. Soares estava em busca de uma explicação para o fenômeno e, ao contrário dos outros, decidiu passar uma noite inteira dentro da casa sozinho. Ele registrou sua experiência em áudio e vídeo, mas o material que foi encontrado na manhã seguinte foi um dos mais perturbadores que qualquer um já testemunhou. No áudio, Soares grita em pânico, pedindo para que as vozes parem, dizendo que não consegue mais suportar. E por último, uma voz sussurra: "Você sabia que ia voltar, Francisco. Agora é sua vez." O vídeo de Francisco foi encontrado na manhã seguinte, mas seu corpo jamais foi encontrado. As únicas coisas que restaram foram as gravações
e uma carta que estava em cima da mesa. Na carta, ele dizia: Eu sei o que eles querem. Eu vi o rosto deles. Mas não sei se consigo mais sair. Não há mais saída. A partir daquele momento, a casa foi selada novamente, mas sua lenda nunca deixou de existir. Aqueles que se aproximaram da propriedade dizem ouvir vozes, principalmente à noite, e algumas testemunhas afirmam que até hoje podem ouvir murmúrios vindos de dentro das paredes, vozes que chamam, sussurram, pedem. O último registro oficial da casa foi feito em 1990, quando um dos sobreviventes da família Nogueira, já em idade avançada, escreveu um livro sobre a experiência. Nele, ele descreveu como a casa estava viva, como se fosse uma entidade que se alimentava das memórias de quem passava por ela. Ele disse: a casa nunca nos pertenceu, ela apenas nos emprestou a ilusão de que pertencíamos a ela. No ano de 2000, uma equipe de pesquisadores tentou investigar novamente, mas as autoridades locais impediram o acesso à casa, e um aviso foi colocado na entrada dizendo que o lugar estava em restauração. O que mais inquieta, no entanto, é que ninguém sabe quem ordenou isso, ou como a casa permanece intacta, embora o tempo tenha sido cruel com ela. A pergunta que persiste é: por que a casa mantém suas vozes? Quem são essas almas? E o mais perturbador, quem são aqueles que ainda ouvem as vozes, mesmo anos depois de terem deixado o local? Por agora, a casa continua ali, erguida sobre a névoa e a memória, guardando segredos que talvez ninguém deva jamais descobrir. Obrigado por assistir a mais um mistério da Crônicas de Outro Mundo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que precisam saber que há lugares onde as vozes nunca param de falar. Nos vemos no próximo capítulo, se as vozes nos deixarem ouvir.